Frações. Né? Bom, as frações é uma forma de dividir alguma coisa através da razão de dois números inteiros. Né? E como representar uma fração? Nós usamos o numerador e o denominador. Por exemplo, você fez uma pizza, comeu a metade dela, né? Então sobrou um meio, ou comeu a metade, um meio. Fez uma pizza, né? Dividiu em 4 pedaços, comeu uma parte, então comeu um quarto. Né? Um quarto. E assim, né, as frações servem para representar parte de um inteiro. As frações, né, servem para representar parte. Por exemplo, um meio, né, peguei o inteiro, dividi em duas partes e pintei uma. Então, um meio. Né? Um quarto, eu peguei o inteiro, dividi em 4 partes e pintei uma. 3 quartos, eu dividi em 4 partes e pintei 3. Um oitavo, eu dividi o inteiro em 8 partes e pintei uma. O número de baixo, que é chamado de denominador, ele indica em quantas partes que o inteiro foi dividido. O número de cima, que é o numerador, indica quantas partes foram pintadas. Por exemplo, foram pintadas 3 partes, então o numerador é 3. Foi dividido em 4 partes, então o denominador é 4. Foi dividido em 8 partes, então o denominador é 8. Foram pintadas uma parte, então o numerador é 1. Tipo de frações. As frações são ditas frações próprias quando o numerador é menor do que o denominador. Todas as vezes que o número de cima for menor do que o de baixo, a fração é própria. 3 oitavos, 5 oitavos, 1 meio, né? 2 sétimos. Ou quando o número de cima é menor do que o de baixo, a fração é própria. Fração quando o numerador for maior do que o denominador. Né? 5 terços, 7 meios. Né? Então, nesse caso, quando o número de cima for maior do que o de baixo, nós falamos que é uma fração imprópria. Né? Por exemplo, 8 quintos, 7 quartos, 9 sextos, tudo isso aqui é fração imprópria, né? Pelo fato de que o número de cima é maior do que o de baixo. Frações aparentes. As frações aparentes, o denominador é um divisor do numerador. Se eu tenho 9 terços, 9 divide por 3. 6 meios, 6 divide por 3. 20 quintos, 20 divide por 5. Então, uma fração, ela apresenta ser uma fração, mas na verdade ela é um número inteiro. Porque 9 sobre 3 é 3. 6 sobre 2 é 3. 20 sobre 5 é 4. Então, poderia ser escrito com um número natural. Frações mistas. Frações mistas é quando tem uma parte fracionária e uma parte inteira, né? O 2 é inteiro e 2 terços é uma fração. 4 inteiros e 1 quinto, 2 inteiros e 2 terços. Né? Então, isso daqui são frações, né, mistas. 5 inteiros e 3 quartos. 1 inteiro e 7 oitavos. Então, isso aqui são frações mistas. Pinte de acordo com as frações. 2 quintos. Então, você vai pintar 2 partes. Foi dividido em 5 partes, é para pintar 2. E tem que pintar 3. Aí você vem e pinta 3 partes. Né? Você vem e pinta 3 partes da figura. Número 2. Fração que representa cada parte colorida. Então, 1, 2, 3. 3, o número colorido. E 1, 2, 3, 4, 5, 6 é o de baixo, que é o total de partes que o inteiro foi dividido. Aqui foi pintado 1, 2, então o numerador vale 2. E o de baixo é o total de partes que o inteiro foi dividido. Foi dividido em 1, 2, 3, 4. Então, o denominador vale 4. Escreva como lei. 3 sétimos. Aí você vai escrever. 3 sétimos. Aqui, 15 27 avos. 5 nono. 7 oitavo. 2 décimos. 9 centésimo. 3 cinquentaavos. 4 milésimo. Faça um desenho para representar cada fração. E o inteiro foi dividido em 3 partes. Então, 1, 2, 3. Tudo do mesmo tamanho. Não pode ter pedaço maior e nem menor. Agora eu vou pintar duas partes. Então, essa, 2 terços. Agora, 3 meio. O inteiro foi dividido em 2 partes e tem que pintar 3. Aí, quando eu vou pintar 1, 2, faltou uma parte para mim. Né? Então, eu venho aqui, vou desenhar outro inteiro e, novamente, dividir em partes. Aí, sim, eu tenho uma metade, outra metade e 3 metades.
Então, as frações mistas, só um desenho não é suficiente para representar. Daí eu tenho que usar, né, outro inteiro, como esse, ó, fiz o inteiro, só deu 2 metades. Aí eu fiz outro inteiro, dividi ao meio de novo, porque o denominador é 2, aí sim eu consegui ter 3 metades. O inteiro e 2/5. O inteiro, tá aqui, o inteiro não é particionado, não corta, não divide. E agora o 2/5. Eu vou pegar uma figura, dividir em 5 partes, e pintar, né? E pintar 2 partes. Vou pintar 2 partes. Ou um inteiro e 2/5. Um meio, né? Você vai pegar o inteiro, dividir em 2 partes e pintar uma. Faça um desenho para representar as frações e classifique em própria, imprópria, mista ou aparente. Ó, 2/5, né? Você vai pegar o inteiro, dividir em 5 partes. 1, 2, 4, 5 partes. Pintar 2. E aí, o número de cima é menor do que o de baixo? Então, é uma fração própria. Que 5 meios. Então, vou pegar o inteiro, dividir ao meio. Ao meio porque o denominador é 2. Como eu preciso de 5 metades, eu só tenho 2. 3, 4. Então, gente. Agora sim. Uma parte, 2 metades, 3 metades, 4 metades, 5 metades. Essa fração é imprópria, porque o número de cima é maior do que o de baixo. Né? Então, fração imprópria. Imprópria. E assim você vai fazer com os demais. Ó, 2 inteiros e 3 quartos. Que você vai fazer 2 inteiros. 2 inteiros. Né? Os inteiros não dividem. E agora 3 quartos. Vou pegar o inteiro, dividir em 4 partes iguais, do mesmo tamanho, e pintar 3. E ela é uma fração mista, porque tem uma parte inteira e uma parte de fração. Escreva como se lê. 2/3, 3 meios, 1 inteiro e 2/5, 1 inteiro e 1/7, 2/7, 2/10, 3/100, 2/15. Escreva uma fração para representar cada desenho. Então, aqui, ó, foi dividido em 1 a 2 partes, então o denominador é 2, e foi pintado uma parte. Então, a fração é 1 meio. Que foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 partes, então o denominador vale 8. E foi pintado 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 oitavos. E assim por diante. Simplificação de fração. Simplificar é deixar ela reduzida, escrita menor. Obter uma fração equivalente a ela, no entanto, com escrita menor. Então, 4 oitavos. Se eu dividir, 4 é par, o 8 é par, então eu vou dividir por 2. 4 dividido por 2 é 2. 8 dividido por 2 é 4. Veja que o 2 continua par e o 4 continua par. Então, dá para dividir de novo. 2 dividido por 2 é 1. 4 dividido por 2 é 2. Agora, 1 meio não simplifica mais. Então, a fração 1 meio é a fração simplificada, é a fração 4 oitavos. Veja que 4 é metade de 8 e 1 continua sendo a metade de 2. A diferença é que a fração está menor, né? Está escrita com números menores, mas equivale à mesma parte de um inteiro. Né? Tudo representa metade. A diferença é que aqui o inteiro foi dividido em 8 pedaços e gasto 4, metade. Que o inteiro em 2 partes e gasto 1 metade. Tá? Por exemplo, 1 meio, 2 quartos e 4 oitavos são tudo frações equivalentes. Ó. 1 meio pegou o inteiro e dividiu em 2 partes. 2 partes. Só que o pedaço fica grande. 2 quartos, o inteiro foi dividido, o mesmo inteiro, só que em vez de dividir em 2 metades, vai dividir em 4 pedaços e pegar 2. Só que 2 partes dessa equivale a uma metade grande. 4 oitavos, né, é o mesmo desenho, é a mesma figura. Só que agora eu vou dividir em 8 partes, em 8 pedaços. E pintar 4, porque 4 é a metade. Simplifica as frações. Então, veja, aqui dá para dividir por 2, 6 dividido por 2 é 3, 18 dividido por 2 é 9. Eu só posso dividir por divisores comuns. Eu não posso colocar números diferentes em cima e embaixo para dividir, tem que ser o mesmo. Agora o 3 e o 9. O 3 divide por 9 também.
3 dividido por 3 é 1, 9 dividido por 3 é 3. Agora não simplifica mais. Ó, aqui divide por 5, aqui divide por 5. 5 dividido por 5 é 1, 15 dividido por 5 é 3. Aqui também não simplifica mais. Aqui, ó, divide por 2, porque é par. 8 dividido por 2 é 4, 20 dividido por 2 é 10. Dividido por 2, divide por 2, que é par. 4 dividido por 2 é 2, 10 dividido por 2 é 5. Agora o 2 e o 5 não tem divisor comum. Não simplifica mais. E assim você vai fazer com as demais. Né? E o 35, né? Não tem divisor comum. Esse aqui não tem como simplificar. Aliás, não tem, né? Por 7, ó. 14 dividido por 7 é 2, e 35 dividido por 7 é 5. Aqui vai dividir por 3, né? Dividir por 3. Observe a parte de azul de cada círculo e depois responda as questões. Que fração do primeiro círculo foi pintada de azul? Né? 1/4. Pintou de azul 1 de 4 partes. Que fração do segundo círculo representa de azul? 1, 2. 2, o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 oitavos. Você pode concluir sobre o que essas frações? São equivalentes, são frações equivalentes, representam a mesma parte, né? A mesma parte do inteiro. Ó, uma parte dessa aqui é a mesma coisa de comer duas desse daqui. Né? Essa fração é simplificada, está reduzida em relação à segunda. Qual a fração que representa cada desenho? Então é só você vir contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Foi pintado 6. E no total, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Deixa eu mudar de cor, porque eu estou misturando, né? Vamos ver quantas partes foi no total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então aqui é 12, né? 6 dozeavos. E aqui você vai contar. A parte colorida fica em cima, o total de pedaços fica embaixo. Escreva como se lê. 2/5, 7/2, 4 inteiros e 2 oitavos, e assim por diante. Escreva as frações na forma reduzida, simplificada. Ou seja, aqui é par, então divide por 2. 12 por 2 dá 12, 24 por 2 dá 12, 18 por 2, 9. Aqui, ó, o 12 é par, divide por 2, mas o 9 é ímpar, não divide. Vamos dividir por 3. 12 por 3 é 4, 9 por 3 é 3. E agora está simplificado. O 4 divide por 2, mas o 3 não divide. O 3 divide por 3, mas o 4 não. Então já está simplificada. Eu vou fazer assim com todas.